Meus caros, comemoram-se hoje o 60º, 638 aniversário da Batalha de Aljubarrota. E vou contar-vos a história, não através das minhas palavras, mas sim as palavras do maior contador de história, não é de histórias, contador de história que alguma vez este país viu, José Hermano Saraiva. Ora, ouçam lá esta versão da Batalha de Aljubarrota, que é completamente diferente de todas as versões que nós conhecemos até aqui, inclusivamente daquela que nós aprendemos nos bancos da escola. Ouçam a verdadeira história da Batalha de Aljubarrota pelo seu maior intérprete da história de Portugal, José Hermano Saraiva. Como os senhores telespectadores já viram, estamos na batalha e vou-lhes falar precisamente na batalha de Aljubarrota, que, como todos sabem, é uma batalha que se travou no dia 14 de agosto de 1385. E como é que a batalha decorreu? Bom, aí há realmente, acho eu, há duas versões completamente diferentes. Há a maneira portuguesa de contar a história, que é a maneira do Fernão Lopes, é a maneira que nos ensinaram na instrução primária, no liceu, e que se repete como se fosse a verdade pura e simples. Mas há uma outra maneira, a maneira francesa de contar a história, que foi narrada minuciosamente por um grande escritor francês, o cronista Froissart, que era vivo ao tempo da batalha e que ouviu atentamente e passou a escrito o que lhe contaram as pessoas que estavam na batalha, que combateram lá. É certo, combateram do lado vencido. Temos, portanto, de certo modo, um relato português, vencedor e mais moderno do que os factos, e temos o relato francês, o relato dos vencidos, do tempo dos acontecimentos. A versão portuguesa da Batalha de Aljubarrota é fundamentalmente a que nos é transmitida por Fernão Lopes. Devo-lhes dizer que Fernão Lopes é um dos escritores mais seguros e mais brilhantes de toda a nossa literatura. Eu acho mesmo que talvez ele seja o principal historiador português. Mas sabem que o Fernão Lopes, quando começa a crónica do Dom João, logo ao princípio, tem um prefácio em que diz isto: ele mentir não mente. Não mente, porque mentir é a gente saber uma coisa e dizer o contrário. Agora, enganar-se, qualquer pessoa pode. Se ele não souber a verdade, como é que há de dizer? Ele fez o que podia, procurou a verdade por toda a parte. Se o que diz não é verdadeiro, não é que minta, é que se engana. É muito importante isto. Fernão Lopes inicia essa obra célebre por esta confissão: toda a gente se pode enganar. Ora bem, eu acho que neste relato de Aljubarrota ele se enganou. Ele escreve sobre isso cerca de 1440, reparem, 1440. A batalha foi em 1385. Ainda o Fernão Lopes não era nascido. Se não era nascido, o que o Fernão Lopes conta é mais ou menos o que se pode... Partido do infante Dom João, havia um pequeníssimo partido do mestre e, portanto, aquilo que ali está era urgente corrigir aquilo. Dá uma ideia de divisão em duas partes que não existiu. O mestre
estava sozinho. Quanto à batalha, a história que conta é esta. O Fernão Lopes conta que os portugueses formaram em quadrado, isto é a vanguarda, isto a reguarda, cá atrás estão os carros, vêm os espanhóis com a sua imensa força, são esta seta vermelha, carregam sobre esta fila e vejam o que aconteceu. Isto é a segunda fase. Os castelhanos rompem a fileira, penetram no quadrado, parece que está tudo perdido, mas não está. Não está, porque na terceira fase há-se um milagre. O quadrado fecha-se outra vez, os que entraram ficam prisioneiros. Quando os adversários viram os portugueses, eram poucos, mal armados, e acharam que não era preciso grande coisa para correr com eles dali para fora. Mas os franceses exigiram do rei de Castela a honra de serem eles a resolver o problema. E o rei de Castela autorizou-os, a eles, cavaleiros franceses, a vir acabar com a resistência portuguesa. Portanto, há uma batalha de tropas francesas contra os portugueses. É já tarde, é a hora de véspera. A hora de véspera quer dizer passava das 6 da tarde. Os franceses vêm com uma grande fúria, mas realmente dá-se isto, é que eles caem numa cilada. A posição portuguesa era muito bem escolhida, era uma frente cortada com obstáculos, que ia apertando, e a certa altura os franceses viram-se acutilados ferozmente por todos os lados, os cavalos espatados pelas lanças, viram que não podiam escapar dali e resolveram render-se, pensando, bom, a gente agora rende-se, mas claro, o rei de Castela, que está lá atrás, com dezenas de milhares de homens, vem-nos libertar. Os portugueses ficaram muito contentes, acabou a batalha, prenderam aquela gente toda. Diz o Froassar, e disseram-lhe os informadores, fizeram mais de 1000 prisioneiros, e prisioneiros dos bons. Imaginem, cada um ia render mais de 400.000 francos, estava tudo rico. Estavam muito contentes os portugueses, até a animar os franceses a dizer, homem, que diabo, qualquer pessoa perde a guerra, então isto é assim. Só que, entretanto, o Nuno Álvares tinha mandado 6 cavaleiros a correr o campo, a ver se já tudo estava sossegado, e os cavaleiros vieram com esta notícia terrível. Agora é que isto vai começar. O rei de Castela avança para aqui com mais de 20.000 homens. Já o sol se tinha posto, estava mesmo, ia começar a noite, mas o rei de Castela, com os seus homens, ainda cai sobre o exército português. Simplesmente, nessa altura, quando os nossos viram que iam a ser atacados pela segunda vez e tinham ali presos por toda a parte, os franceses, é certo, tinham as mãos atadas, aí os ingleses disseram, não há remédio senão matar os prisioneiros. Porque de outra maneira somos nós mortos. Nós não podemos fazer uma batalha com os inimigos pela frente e os inimigos pelas costas. É evidente que enquanto a gente vai lutar à frente, os que estão lá atrás libertam-se e vêm-nos matar pelas costas. Os portugueses estiveram com isso, um grande desgosto, matar um prisioneiro horroroso, mas a solução era realmente esta, matar ou morrer. E tivemos de degolar todos os cavaleiros e escudeiros franceses, que eram centenas e que já estavam em nosso poder. Eu acho que é isto que explica o extraordinário número de mortos que houve em Aljubarrota. Não era costume, nas batalhas medievais, morrer tanta gente. Devo dizer que o Froassar, passados 4 anos,
em 1389, ouviu dizer que estava lá num porto do Mar do Norte, na Eclusa, um dos capitães de Aljubarrota, nem mais nem menos que o Diogo Fernandes Pacheco, que na batalha tinha sido o guarda-mor de Dom João I. E foi lá e esteve com ele no barco e perguntou-lhe como é que as coisas se passaram. E o Pacheco não contou bem da mesma maneira. Também diz que sim, foram 2 batalhas. A primeira é com os franceses. Os franceses deixaram-se cair naquela cilada. A segunda é com os espanhóis. Os espanhóis já vêm ao lusco-fusco. Tudo isso conta da mesma maneira. Agora, o que diz é isto. A chacina dos prisioneiros não foram eles, os senhores fidalgos. Não, isso é uma coisa realmente feia, não é? E o serviço sujo nunca é para os senhores fidalgos. Diz que era o povo, diz que nas tropas do rei de Portugal havia muitos que chamam dos conselhos. E esses dos conselhos, esses é que vieram e bomba, matavam os fidalgos todos, porque diziam, não, a gente não os pode ter aqui, porque senão ficamos... Reparem como é engraçado. Como a história agora é contada por um fidalgo, quem praticou a crueldade de matar os prisioneiros não foram os senhores fidalgos, foi o povo, foram os dos conselhos. Uma história com um final feliz, embora nos seus meandros, nos seus entretantos, tenha tido aquele episódio bastante infeliz da morte dos soldados franceses capturados pelos portugueses. Isto ninguém conta, vocês isto não encontram em lado nenhum. Froissart, o historiador francês que na altura viveu, é que nos trouxe esta nova versão que realmente parece bater certo, pelo menos era uma versão da época. Como vimos, Fernão Lopes nasceu muitos anos depois, portanto não assistiu e apenas contou aquilo que viu. Aqui fica esta segunda versão para vermos que esta coisa das fake news já vem pelo menos do tempo do século XIV.